Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Tá todo mundo bem? Os pais, a família? Espero que estejam todos bem, que Deus esteja protegendo cada um de vocês. Bom, a gente está aqui com mais um vídeo proposto para a catequese. O tema de hoje é: os hebreus tornam-se escravos. Sim, esse texto aqui, ele está no Evangelho de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 22. A Cátia vai dar aqui, dar uma ênfase aqui a algumas coisas. É um texto curto, né? Mas é bem assim rico para vocês entenderem o que aconteceu ali com os hebreus na época do Egito. Isso. No Antigo Testamento. Então, que nem o Anderson falou, é Êxodo, capítulo 1, versículo do 1 ao 22. Do versículo do 1 ao 7, eu tenho aqui um resuminho. Com a morte de José lá do Egito, e seus irmãos, termina a história de uma família e começa a história de um povo, conforme a promessa que está citado lá em Gênesis, capítulo 46, versículo 3. No versículo do 8 ao 14, aqui eu tenho outro resuminho. Com medo de que o povo explorado tome consciência da própria situação e se revolte, o poder político lança mão de trabalhos forçados, de pressão psicológica. Assim, o povo não tem condições e meios de se organizar e se libertar. Daí do versículo 15 ao 22. Temendo a revolta, a autoridade política recorre ao controle da natalidade a fim de evitar o crescimento de um problema incontrolável para a classe dominante. No entanto, a vida é mais forte que todas as armas do opressor. As parteiras, temente a Deus, fonte da vida, respeitam a vida que nasce. Agora o Anderson vai dar continuidade e mais algumas citações. Isso. Só para explicar melhor o que a Cátia resumiu, o que aconteceu no Egito quando o José e seus irmãos morreram, eles foram se multiplicando, né? Porque quando o José trouxe seus irmãos, né, veio toda a família de José. E eles foram, conforme os anos foram passando, foram se multiplicando, e depois de um certo tempo assumiu um outro faraó, assumiu o posto de, vamos dizer assim, de presidente do Egito. E ele viu que os hebreus, que era descendente de José, começou a se multiplicar mais que eles. E o que aconteceu? Os egípcios começaram a escravizar esse povo, com duros trabalhos, que nem está falando aqui no versículo 13. Por isso os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros. E no versículo 14, eles amargaram a vida com dura escravidão, preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigaram a todos esses trabalhos. Então o faraó daquela época começou maltratar eles, e eles começaram a perceber isso daí, que eles estavam sendo maltratados. E mais para frente está falando que de todo menino que nascessem naquela época, o rei do Egito, ele falava para matar. Se fosse menino, era para matar. Isso foi uma ordem que ele deu para diminuir a quantidade de pessoas que já haviam naquele lugar, né? Então ele gerou essa ordem para tentar diminuir, né, ali a procriação, né, a geração de mais pessoas. Sim, e como fala aqui depois no versículo 21, daí fala que tinham duas parteiras. E essas parteiras, fala no versículo 21, e como as parteiras temeram a Deus, ele deu a elas uma família numerosa. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todo menino que nascer, e se for menina, deixem viver. Então o que aconteceu?
elas devia de elas matar, quando tinha a criança, via que é menino, devia deles matarem a criança. Não, as parteiras estavam ficando com piedade, elas temiam a Deus e deixavam viver. E daí o faraó percebeu alguma coisa de errado e foi questionar elas. E daí eles falaram assim: já que você não está matando, jogue no rio Nilo, se for mulher, deixem viver. Então aqui é um resumo do que vai acontecer com os hebreus no Egito. A escravidão, o começo da escravidão, né? Os egípcios viram lá que eles começaram a se multiplicar, e aqui o faraó já começou com a maldade, já começou a matar as crianças, principalmente se nascessem homens. Sorte que tinha essas duas parteiras aí, que se chamavam Sefra e Fua. Está no versículo 15, o nome delas. E elas temeriam a Deus e elas deram um jeito de não matar esses meninos. Mas mesmo assim ele percebeu, ele falou assim: joguem essas crianças no rio Nilo, né? Que tentando de alguma forma exterminar com a descendência de José. E a Cátia tem uma pergunta aqui que vai ficar para vocês responder para a gente. Isso. Só mais uma citação. No versículo 16, ele fala assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Daí, nessa questão, né, que nem o Anderson comentou, elas não aceitaram, porque, né, elas eram tementes a Deus e acreditando em Deus, acreditando na vida, em proteger a vida, elas não aceitaram. Então, depois elas deram uma justificativa para o rei do Egito, o porquê que elas não aceitaram fazer isso. E tem essa citação aqui na Bíblia, aqui em Êxodo, do versículo 1 ao 22. Então fica aí a pergunta para vocês: qual que foi essa justificativa que as parteiras deram para o rei do Egito? Sim, então fica essa pergunta. Vocês vão ter que ler Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 22, para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época. Isso. E daí a gente fica aguardando a resposta de vocês aí. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente aí no grupo, aí no WhatsApp, a gente vai responder. Isso. Tá ok? Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.